Outra tradução para nós, ela diz: então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Vamos juntos, 1, 2, 3. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Pode sentar. Nós queremos nessa noite falar que Deus responde na tempestade. Você crê nisso? Deus fala no meio da tempestade. Deus, ele tem seus métodos. Deus tem, como eu posso falar, algumas características que muitas vezes nós, seres humanos, se não tivermos fé e compreensão e entendimento, nós não entendemos. Por que a tempestade? Por que isso? Para que isto? Aí você vê que essa passagem já está no capítulo 38 de Jó, e vem desde o capítulo 1, contando todo o problema de Jó, toda a sua adversidade, toda a tempestade, todo o momento ruim que ele passou, todas as acusações. Então, quando Jó está no meio do turbilhão, no olho do furacão, aí Deus aparece para falar. Isto é, Deus, ele sabe muito bem até onde nós temos limites. Deus, ele sabe muito bem até onde eu aguento uma cruz. Deus sabe muito bem até onde eu aguento uma perseguição, uma enfermidade, uma luta, uma calúnia, uma difamação. Quando eu passo situações difíceis na família, no trabalho, nas finanças, Deus, ele tem um controle dessas coisas. E ele sabe a hora de falar, a hora de agir. Nós é que somos impacientes. Nós é que não estamos de acordo com o tempo de Deus, a hora de Deus, a vontade de Deus. E tudo que acontece em nossa vida, eu aprendi que é pedagógico. Nós estamos aprendendo alguma coisa. O que você está passando hoje, você tem que tirar lições. O que você passou, você já tirou lição para a sua vida, e você não se espanta mais se isso vier acontecer. Você já sabe como fazer e como resolver. Então Jó, no meio de uma tempestade, aparece a voz do Senhor. É no meio da luta que Deus vai se revelar a você. É no meio, agora como que ele vai se revelar? Vamos lembrar qual foi o comportamento dele. Ele continuou íntegro, ele continuou fiel, ele não pecou contra Deus, ele não ficou revoltado, ele fez perguntas, ele fez avaliações da vida dele, ele fez algumas averiguações de fatos que ocorreram, ele falou do seu passado de glória, ele até desejou que não tivesse nascido, ele reclamou um pouco daquilo que estava acontecendo, porque ele sabia da sua fidelidade a Deus. Todos nós, eu quero até inclusive falar que Deus está aqui nessa noite. Todos nós sabemos das nossas condições espirituais. Todos nós sabemos muito bem o nível espiritual que nós estamos e o porquê de algumas coisas acontecem. Agora, algumas coisas nós não sabemos, mas nós descansamos em Deus. Então, quando você vê ele, no meio de uma tempestade, Deus falando, Deus, ele agiu e falou: chegou a hora de eu falar com Jó agora. Deus sabe. E justamente nessa noite, do dia 14 de dezembro de 2025, Deus, ele fala com você no meio da tempestade essa noite. Deus, ele vai falar com você agora o que está acontecendo. Deus, ele vai falar para você quais são os fatos, o porquê que essa situação toda, porquê que toda essa tempestade, porquê que acontecendo isso na minha vida, o que está havendo? Então vamos lembrar que primeiro, Deus, ele permite os seus passar por situações difíceis. Ele permite nós passarmos por batalhas e lutas e adversidades. Ele até disse e prometeu que nós vamos ter muitas aflições. Ele não falou que isso aqui seria fácil. Ele não disse que a nossa trajetória ia ser um mar de rosas. Ele até falou sobre perseguições, ele falou de ser a família ser contra a gente, ele falou que seria pai contra filho, filho contra pai, ele falou sobre pestes, ele falou de doenças, ele falou que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele, seríamos até odiados. Então nada é surpresa para quem está passando uma luta.
Nada é surpresa para quem está passando situações e problemas que você não pode falar, não estou aguentando, não está dando para mim. Não existe isso. Agora, olha o que a Bíblia fala no versículo 2, que é interessante. Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Quer dizer, quem é esse que fica falando coisas que não é para falar? Quem é esse que está dizendo palavras que não é para serem ditas? Quando nós estamos numa tempestade, irmãos, a melhor coisa que tem é você parar, avaliar a situação. Por exemplo, quem já navegou no mar sabe do que eu vou falar. Quando eles veem que vem tempestade, sai uma notícia assim para todo mundo que está na tripulação: preparar o navio para mau tempo. Existe uma equipe que eles começam já, amarra aqui, prende ali, isso aqui vai cair, cuidado com isso aqui, prende aquilo ali, passa aqui e tal. É assim ou não é assim? Prepara para o mau tempo. E dependendo da situação, a ordem é para quem não está naquele momento ali, em determinada situação de serviço, é deitar e ficar lá. Pronto, porque a tempestade é braba. A coisa é agitada. Então eu tenho que agora fazer o quê? Quando a tempestade vem. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Quando vem a tempestade, eu tenho que avaliar. Opa, essa tempestade aí vai requerer eu orar mais. Essa tempestade vai estar me exigindo jejuar. Essa tempestade está falando que eu vou ter que acordar na madrugada. Essa tempestade eu vou ter que buscar mais conhecimento na Bíblia. Essa tempestade eu vou ter que pedir apoio. Essa tempestade aqui eu acho que eu vou ter que dar uma parada para resolver esse negócio. Essa eu tenho que avaliar. Eu não posso sair falando sem conhecimento. Esse problema, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu fui para a igreja, depois que eu arrumei esse namorado, depois que esse homem, essa doença, esse desemprego, eu começo a falar coisas que não é para falar. Eu começo a falar coisas que vai atrapalhar o processo. Na verdade, vai atrasar a sua vitória. Qual foi o problema do povo hebreu? Quando sai do Egito, Deus fala: vocês vão para uma terra que emana leite e mel. O maior problema daquele povo foi, sabe o quê? A língua. Falaram demais. Falaram que não era para falar. Quem sabe você está nessa tempestade que você fala demais. Quem sabe você está nessa tempestade ainda e Deus não pôde falar com você porque você não dá tempo de ouvi-lo. Você só quer falar e não deixa Deus falar com você. Você tem que parar. Você tem que esperar. Você tem que ficar em silêncio. E você sabe que nesse capítulo, quando Deus fala: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Nesse exato momento, todos os amigos de Jó e o próprio Jó ficaram em silêncio. Acabou a conversa, acabou o bate-papo, acabaram as acusações. Agora é Deus quem vai falar. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, quando Ele está na terra, cale-se toda a terra. E a Bíblia ainda diz: uma vez ouvi, duas vezes, o poder pertence a Deus. É quando a Bíblia fala: basta uma palavra e tudo vai acontecer. Ei, eu tenho que saber o que está acontecendo na minha vida. Por que dessa tempestade? Por que dessa doença? Você tem que avaliar o que você vai ter que fazer. Não é reclamar, não é debater, não é se acusar, não é se condenar. É você fazer o que Jó, ele fez. Ele orava, ele buscava, ele não atribuiu a Deus culpa alguma. Pelo contrário, ele ficou em silêncio. Ele foi acusado, ele até debatia, mas ele esperou e ele disse: eu sei que o meu Redentor ele vive. Eu sei que o meu Redentor ele vive. Eu sei que ele não vai me abandonar. Eu sei que ele vai segurar a minha mão nessa tempestade. Eu sei que ele é justo. Eu sei que a balança dele é honesta. É ele que cuida. Quantos podem adorar Jesus nessa noite? Quantos podem agradecer porque está passando uma tempestade? Ei, quantos podem agradecer que está passando uma tempestade? Tem que agradecer? Tem! Eu tenho que agradecer as tempestades da vida. Porque existe o quê? Já viu aquele ditado? Depois da tempestade vem a bonança. Mas tem que vir tempestade.
Tem que vir deserto para ter terra que emana leite e mel. Tem processos difíceis, tem aprendizado. Você tem que pregar para uma pessoa para depois pregar para 1000. Você tem que aprender o caminho. Você tem que ter discernimento. E quando Deus está falando para nós, olha o que diz em Mateus capítulo 8, versículo 24. Em Mateus 8, 24 diz assim na parte B. Na parte B desse versículo, quando ele fala que de repente uma forte tempestade se levantou sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Eu tenho que entender uma coisa, que nessa tempestade, o mais importante, Jesus está comigo na tempestade. O barco está lá, meu barco, né? Balançou, o meu barco está lá na tempestade, mas eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, eu olho para cá, e eu estou vendo o mestre no barco. E se ele está calmo, se ele está dormindo, se ele está lá sem levantar, é porque ele está no controle de tudo. Mas ele está falando: fica firme aí, marinheiro, fica firme aí, servo, fique firme aí, ovelha. Se eu estou dormindo, é porque eu estou no controle. A tempestade é necessária. Então nesse momento olhe agora para si e diga: Jesus está comigo na tempestade, Jesus está comigo na batalha, Jesus está comigo na guerra, Jesus está comigo na peleja. Eu estou olhando e ele está dizendo: calma, deixa a tempestade se levantar mais, calma, eu estou te ensinando algo, calma, eu vou te ajudar daqui a pouco. Ei, ele está no barco conosco. Você não está sozinho. Nunca vai estar sozinho. A Bíblia fala que o seu nome é Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Qual foi a promessa de Jesus? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que eu tenho que lembrar. Se eu estou no fogo, Ele está comigo. Se eu estou no meio das águas, eu não vou me afogar. Mas eu tenho que enfrentar a cova de leões. Eu tenho que enfrentar apedrejamento. Eu tenho que enfrentar chicotada nas minhas costas. Eu tenho que enfrentar as varadas. Eu tenho que enfrentar as calúnias. Eu tenho que enfrentar, muitas vezes, os nossos se levantam conosco, contra nós. Porque no meio dessa tempestade, até a mulher de Jó se levanta contra ele. No meio dessa tempestade, ele não teve apoio. No meio da tempestade, ele não teve seus amigos para segurar na mão dele. No meio da tempestade, ele não teve ninguém, nem a mulher dele que deu 10 filhos a ele. Não teve. Ele ficou sozinho, mas ele sabia: meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que todo mundo me abandonou. Está todo mundo me acusando. A pior coisa que existe, sabe o que é? É ser acusado indevidamente. É as pessoas olhar para você e falar assim: sabe por que você está com esse problema aí de saúde? Porque você come muito e você não está nem comendo. Sabe por que você está com essa barriga toda aí? Ou então está magro pra caramba? É porque você não pode ver. E começa as acusações. Sabe por quê? Que a igreja, e começa as pedradas. Sabe por quê? Que o seu trabalho, sabe por que você está desempregado? E começa a te avaliar. Começa a te condenar, começa a apontar dedo para você, começa a falar que você não vale nada, começa a falar que você é um sem vergonha, começa a falar que você é o capeta. E você fala: meu Deus do céu, ninguém está comigo. Mas eu olho para o barco, a tempestade está tocando, o vento está soprando e está batendo de um lado para o outro. Já não tem mais leme para aguentar esse barco, não tem remo. E eu estou falando: meu Deus, me socorre, meu Deus. E Jesus está deitado no barco, está dizendo: eu estou no controle, deixa eu agitar mais, que eu vou mostrar que quanto maior a tempestade, maior é a tua vitória. Quantos creem nisso, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Agora, olha o que diz o versículo 24, o início. O início que é interessante. Estou lá no barco. Subia aí, Nora. Ela que gosta de ver. Olha que beleza. De repente. Fala de repente. Tempestade é de repente. Entendemos, Sandra Cátia? Você está indo para oração, você está evangelizando, você está falando de Jesus. De repente, aparece uma enfermidade. Ih, Jesus amado. De repente, alguém fala: tá sabendo não? O quê? Teu nome saiu para tu ir para o RH. Aí começa a pressão arterial descontrolar.
De repente você planejou tudo e deu tudo errado. De repente você se vê sozinho. De repente você vê teu lar num turbilhão. Um turbilhão no teu lar. Irmãos, eu já tive visões de demônios terríveis. Terríveis, eu já contei essa história. Eu era zelador de uma igreja, eu e minha esposa. Uma determinada madrugada, eu acordei assustado. Quando eu abri os olhos, eu vi um ser espiritual, um demônio, queimado dos pés à cabeça. Já viu uma pele queimada dos pés à cabeça, com queimadura de 3º grau? Dos pés à cabeça em cima do guarda-roupa. Eu olhei, tomei aquele susto, e eu comecei a orar. Fui logo para o joelho e falei: Senhor, queima esse demônio que está aqui dentro. A casa ficava em cima do altar da igreja, que a igreja era muito grande, ficava em cima. Embaixo da casa era o púlpito, grandão. E eu morava em cima. Falei: esse demônio. E eu comecei a orar, comecei a repreender o demônio. Daqui a pouco ele começou a ficar agitado, ele ia para lá e para cá. E ele virou uma bola de fogo, saiu pela janela, a janela bateu com tudo, pá, na madrugada. E aquele demônio saiu. É de repente que o diabo se levanta. É de repente que o Satanás vem para perturbar a tua casa. É de repente que acontece alguma coisa com o teu filho. É de repente que acontece alguma coisa com os teus estudos. Caramba, eu estava tão bem. Ai. Eu vou falar de novo do TCC. Estava tão bem teu TCC. Satanás. Estava tudo tão bem. Mas é de repente. Aí você vai fazer o que? Vai ficar desesperado? Vai tocar desespero? Você vai ficar angustiado. E a Bíblia fala que de repente uma forte tempestade se levantou. Sabe aonde foi? Não foi no mar, foi num lago. Tu já viu tempestade em lago, ô Ângelo? A gente já viu no mar, né? Mas o diabo consegue fazer tempestade em casamentos firmes. De 30, 40, 50 anos. O Satanás consegue fazer uma tempestade em pessoas que muitas vezes estão bem de saúde e daqui a pouco do nada joga uma setinha numa virose. Eu tenho orado por uma pessoa, que eu não posso falar o nome ainda, que já fez os exames de tudo. Exame geral, dos pés à cabeça, de dentro para fora, de fora para dentro, não tem nada. Aí eu falei assim: ó, isso é demônio, isso é espiritual. Tem como o senhor vir aqui orar? Então, eu vou dar um pulo aí para orar. Porque faz exame, não acha nada, vasculha por dentro, por fora, exame daqui, exame de lá, exame da cabeça, exame dos ossos, exame do pé, exame da unha, unha da sobrancelha. Olha tudo, não tem nada, mas continuo doente. É espiritual. Então essas tempestades que vêm de repente, é um lago, pode ser um laguinho, mas o inimigo vem para perturbar. Eu tenho que entender que quando essas coisas acontecem de repente, o que eu vou fazer? Eu vou tocar desespero. E fala que essa tempestade no lago alagava o barco, entrava água, era para afundar, era para matar, é para destruir. Muitas vezes essa tempestade, elas vêm de repente para tentar destruir a tua vida espiritual, destruir a tua vida financeira, destruir a tua amizade, destruir teu casamento, destruir a união dos seus filhos, destruir a igreja, destruir o departamento. Mas há poder no sangue de Jesus essa noite. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Deus que eu sirvo, ele se chama o general dos generais, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e ninguém vai te tocar. Mas olha o que diz a Bíblia Sagrada no versículo 25, que é de repente. Os discípulos fizeram o que com Jesus? Por acordar. Você acha que eles acordaram Jesus, sabe como? Mestre, Jesus, acorda ele devagar. É desespero, irmão. Acorda, Jesus, acorda! E balança em Jesus cansado. Salva-nos! Eles chamam Jesus falando o quê? Vamos? Ué, se vai morrer? Aprenda uma coisa nesse versículo, não fiquem desesperados.
Nós não vamos morrer. Não fique desesperados. Você ainda tem muita coisa para fazer na terra. Não fique desesperado. O teu casamento é até que a morte os separe. Não fique desesperado. Essa doença não é para a morte. Não fique desesperado. Daqui a pouco a porta vai abrir. Você vai estar lá trabalhando novamente e ganhando 4 vezes mais. Não fique desesperado. Você tem que confiar que Deus está te ensinando. Deus está botando você mais humilde. Deus está te lapidando. Deus está te moldando como um vaso. A Bíblia fala que Ele é o oleiro, e Ele diz que como oleiro Ele molda o vaso. Ele tem poder sobre o vaso. Ele pega a massa, Ele faz de novo, Ele quebra, e de uma noite para o dia Ele pode mudar a sua vida. Da noite para o dia Ele pode mudar a sua história. Da noite para o dia Ele dá uma alta hospitalar. Da noite para o dia Ele repreende o mal, a doença e a enfermidade, e ressuscita até o morto. Para que esse desespero? Porque o semblante caído? Porque estás entristecidos? Porque olhais dessa maneira, varões galileus? Os anjos perguntaram: por que vocês estão olhando triste para Jesus que está indo embora? Que tristeza é essa? Isto é, vocês esqueceram o que ele falou, não? Vocês esqueceram tudo que ele prometeu? Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai descer. Oh, aleluia! Eu tenho que crer que o meu Deus, ele está no barco. Eu não vou perecer, ainda que a tempestade venha. Eu não vou gritar de desespero. Eu vou gritar pedindo misericórdia. Eu vou pedir graça. Eu vou pedir força. Eu vou pedir sabedoria. Eu vou pedir entendimento. Eu vou pedir unção. Eu vou pedir revestimento do poder de Deus na minha vida. Porque o meu Deus aqui eu sirvo. O Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Esse é o Deus que está dizendo para você: eu acalmo as tempestades na hora que eu quiser. Mas olha o que diz o verso 26. Quando eles acordam Jesus tinha que descansar, irmão. Ele precisava descansar. Jesus ficava andando para lá e para cá, nem dormia. Eu orava a noite inteira sozinho nos montes. Quantas vezes você vê lá, ele ia lá olhar. Você não pode orar um pouquinho? Estava dormindo. Jesus cansava. Mas diz assim, ele perguntou. Olha o que Jesus fala quando é acordado. Ele não acorda assim: nossa, que negócio é esse, gente? Cala, venha, tá quieta, mar. Graças a Deus vocês me acordaram. Jesus fez isso. Ele olhou, tá lá, ele diz assim: socorro, vão morrer. Talvez um segurando com o outro, mas ele estava paradinho assim. Como é que o barco estava? Oh, Jesus, não vou morrer. E tome água na cara. Ai, eu estou largando. E Jesus está lá, levanta. Que medo é esse? Que medo é esse? Alguém vai falar: rapaz, está entrando água no barco. Eu estou quase caindo aqui. Né? A parte assim do barco se chama borda. Estou quase caindo pela borda. Estou quase sendo jogado na água. Mas Jesus fala: homens de pequena fé. Ele faz essa pergunta, duas na verdade. Porque estão com medo? O que está acontecendo? A fé de vocês é pequena? Então eu entendo nesse versículo 26 que qual o motivo desse medo da minha vida? Ai, amanhã eu vou fazer um exame. Ui, descansa. Vou ter que internar. Deus tem um propósito na internação. Que estou desempregado. Deus quer te dirigir em alguma coisa lá. Avalie a sua vida. Lembre-se do início da pregação. Jó, ele foi avaliado. Homem íntegro, temente, se desviava do mal, homem de caráter, homem observado por Deus, observado pelo diabo, acusado injustamente. Ele manteve a posição, não pecou contra Deus. Você tem que se avaliar espiritualmente, tá? Você pode ter o currículo que for, viu? Mas se você não estiver bem espiritualmente, o Satanás te atropela. Não vai ter nada. Aí a Bíblia fala que ele se levanta. Então, se fala que ele se levanta, Jesus falou de que maneira, Leonor? Sentado ou cansadão. Nossa, estou vendo a cara de vocês. E Jesus está balançando lá. Vocês estão com medo de quê, gente? Aí fala que ele se levanta.
vocês não são mole, hein? Caramba. Cala-te, vento! Aquieta-te, mar! Na mesma hora que aconteceu. Você não deu um glória até agora? Você não entendeu o que Deus está falando, não? Jesus está olhando para você. O que você está com medo? Levanta a tua mão aí se você crê. Jesus está dizendo agora para esse vento que está na tua vida: cala-te, vento, aquieta-te, mar. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, nessa doença. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, nesse desemprego. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, nesse problema da família. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, nessa união. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, nessa perturbação. Cala-te, vento, aquieta-te, mar. Não tenha medo, adore o Senhor nessa noite. Diga: o meu Deus está calando o vento, o meu Deus está falando comigo, Ele está me ajudando, o meu Deus, o braço dele está estendido para salvar, os seus ouvidos estão atentos às minhas orações, os seus olhos são como chama de fogo, nos fios de cabelo da nossa cabeça são contados. Esse é o Deus que eu sirvo, e se você crer nisso, receba renovo, receba unção, receba autoridade, receba graça, receba poder de Deus. Você vai vencer essa tempestade, ela vai se calar, ela vai se aquietar e você vai vencer. Agora olha o que diz Marcos 4:39. Evangelho de Marcos diz que ele se levanta, que é diferente de Mateus. Ele se levanta, ele repreende o vento, ele diz ao lago: aquieta-se, acalme-se. Aí a Bíblia fala: o vento se aquietou e tudo ficou calmo, sereno e tranquilo. Siga distante, né? Nesse viver. Deus está falando: eu estou acalmando essa tempestade. No dia 14 de dezembro, às 18h55, na Avenida Eliomar Baleeiro 345, eu estou usando o meu filho Josias Carreiro para dizer: eu estou deixando tudo calmo agora. Coloca a mão no teu peito. Ele está acalmando a tua fé, Ele está acalmando essa ansiedade, Ele está repreendendo esse mal. O mal está sendo desfeito. Ele visita a tua casa, Ele visita os teus filhos, Ele visita teu corpo, Ele te dá vitória. Ele está dizendo: se aquieta agora, acalme-se agora, eu estou no barco, eu estou contigo. Quantos recebem essa palavra? Glorifica o nome dEle, exalte a Ele e diga: glória a Jesus. Eu creio que está tudo calmo, eu creio que agora vai mudar, eu creio que esse fim de ano vai ser melhor, eu creio que 2026 vai ser melhor, eu creio que essa semana vai ser coisa boa. Só vitória, só vitória. Mas para isso acontecer, Eduardo, olha o que diz Lucas 8:25. Então perguntou-lhes, Jesus faz uma pergunta: onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados com a pergunta: bonitão? Tá com medinho também não, Jesus? É isso que eles queriam dizer. Tá com medinho não, né? Já viu aqueles antigão? O navio tá jogando pra lá, pra cá, o cara: tô nem aí, eu gosto é disso mesmo. E pá! E pá! E aí tá lá o cara: ai, bate mais! Tá nem aí. Mas aí a Bíblia fala que eles falam isso para Jesus, estão admirados com a pergunta. Fazendo essa pergunta pra gente. Você está aqui no barco, eles eram abusados. Mas aí a Bíblia fala assim: perguntaram uns aos outros, depois que tudo ficou calmo. Fala: depois que tudo ficou calmo. Mas antes de ficar calmo, como é que eles estavam? Amedrontados, desesperados. Ia morrer. Era ou não era? Ia morrer. Nós vamos morrer. Mas a Bíblia diz que eles falam assim: quem é este? Eles perguntaram o quê? Estavam perguntando quem era Jesus. Quanto tempo que estava andando com Jesus, o Ângelo? Um tempão. Um tempão vendo ele expulsar demônio. É, não é, Camille? Dando pão e peixe para todo mundo. Lázaro, vem para fora.
Ressuscitou lá, depois de 4 dias. Tá lá, igual a múmia. Tira o pano desse homem. Tá lá. Daqui a pouco ele chega, botar Talita, come. A Tita digo, levanta a menina. Aí sai a menina. Eu quero comer, que eu estou cheio de fome. Estava morta. Viram tudo isso? Quem é esse? Quem é esse Jesus, cara? Quem é? Talvez você está há quanto tempo na igreja, hein? Talvez você foi criado na igreja, né? E você está falando, ai, quem é esse Jesus? Ai, eu conheço Jesus mesmo, irmão? Será que eu conheço Jesus? Será que eu sei quem é Jesus? Será que eu confio em Jesus? Se você crê em Jesus, você tem que fazer como Jó e não atribuiu a Deus culpa alguma. Se você crê em Jesus, se você crê em Deus como Jó, acreditava em Deus, você vai falar o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, aleluia. Se você crê nesse Deus, Ele está dizendo uma coisa para você: eu te prometi algo na tua vida, sem passar necessidade e sem ter fartura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Naum capítulo 1 versículo 3, profeta pequeno. O Senhor é tardio em irar-se, mas o seu poder é imenso. Fala, o poder de Deus é imenso. Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Para Ele pode tudo. Inclusive curar você agora. Inclusive curar você agora. Ele pode tudo. Inclusive amanhã você receber já uma chamada, um e-mail, uma ligação, um zap, para você se apresentar e começar a trabalhar sendo contratado numa empresa. Ele pode agora trazer paz na sua casa, na sua vida. O Senhor não deixará impune o culpado. Agora, olha o que diz esse... Eu separei esse versículo por causa desse pedacinho aí. O seu caminho está onde? No vendaval e na tempestade. Eu estou seguindo o mestre, tá? Nossa, eu não sabia que o caminho de Deus era assim. É tanta tempestade e vendaval na nossa vida. É o caminho de Deus. Senhor, deixa eu te seguir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O quê? Olha, as aves do céu têm ninho. A raposa tem covil. Dó. Claro que tem. Mas eu... Onde é que o senhor dorme? Eu não tenho nem onde dormir. Quer me seguir mesmo? Tempestade. Vendaval. As nuvens são poeira dos seus pés. Ele é poderoso na tempestade. Ele é Senhor no vendaval. O poder dele é imenso. Ele tem controle sobre o câncer. Ele tem controle sobre Alzheimer, ele tem controle sobre artrite, artrose, osteoporose, ele tem controle em falência, ele tem controle em concurso público, municipal, estadual, federal. É ele que constitui as autoridades. Ele tem controle no céu, ele tem controle na terra, ele tem controle no mar, ele tem controle na gravidez, ele tem controle em botar a semente na barriga da mulher e nascer uma criança e se tornar esse homem, essa mulher que eu e você nós somos. Ele tem esse poder. Então as vitórias que nós precisamos, elas estão aonde, pastor? Na tempestade. Repete, as vitórias que nós precisamos, elas estão nas tempestades. Você gosta de ouvir isso não, né? Mas a tua vitória está aí. E eu encerro. Em Jonas, em penúltimo lugar, na verdade, capítulo 1, versículo 4. Isso aqui é muito forte que eu vou falar para vocês. Ele repreende, Jonas 1,4. Profeta Jonas, capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim, esse profeta: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Quem é que mandou a tempestade? Não foi o Satanás, foi o Senhor. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a... Agora, por que isso estava acontecendo com a vida de Jonas? Fala, porque ele era culpado. Fala, ele era culpado. Para encerrar, faça uma averiguação, igual Jó fez, o motivo da tempestade. Não vou entrar nesse mérito. Averigue, dá uma averiguada. E meu marido me largou. Por quê? O que você fez? Eu não fiz nada. É? Nossa, as roupas não estão mais cabendo em mim.
pedra, capim, dá uma averiguada. A tempestade que você está. Dá uma averiguada. Tem tempestade que é assim. Eu estou encerrando. Olha como é que é a tempestade. Jesus foi ressuscitar, Lázaro chegou. Jesus chorou. Mas ele fala assim: tirai a pedra. O que as pessoas fizeram? Está fedendo. Tiraram. Lázaro vem para fora. Ok. Quem foi que tirou a pedra? Fala as pessoas. Os homens. Jesus morreu. Pum! Quando ressuscitou, veio uma ordem do céu. Pedro, Tiago e João. Vai lá tirar a pedra para o meu filho sair do sepulcro. Foi isso que ele fez? A Bíblia fala o que é a pedra? Sozinha. E Jesus sai de dentro do sepulcro. Tem coisas que é você. Tem tempestade que vai acalmar por você. Mude suas atitudes, suas manias e seus jeitos, e você vai ter paz. Agora, quando é Deus, deixa com Ele. Você vai estar lá no Souza Aguiar, você é comigo. A pessoa vai estar no meio de um tiroteio. Vai ser igual aquele filme Matrix. Aquele filme é terrível, né? Vem para mais de 3 mil tiros, olha o cara. Aí aquele... não vai acontecer nada. Agora, quando é você, toma jeito. Meu Deus! Tu sabe nadar, cara. Tu sabe nadar. Para de preguiça, vai nadar. Senhor, quero trabalhar. Vai em campo. Quero trabalhar. Estou trabalhando. Hoje eu vou navegar na Netflix. Tá em campo. Bota uma roupa boa. Bota um negócio bom também. Começa aí. Começa. Quem viu aquele filme do Will Smith? Lembra? Ele tem um filho e ele sai procurando. E ele chega todo sujo, coitado, de pintura. O cara olha pra ele e ainda pede R$5 ele, né? Aí fala: caraca, meu irmão, esse cara não vai me pagar. Mas ele dá. E eu encerro com Provérbios 10:25. Passada a tempestade, fala, a tempestade passa. O ímpio já não existe, ele morre na tempestade. Fala, os maus morrem na tempestade. Mas o justo permanece firme na tempestade. Ficamos de pé. Você tem que permanecer firme na tempestade. Você tem que acreditar que Deus tem o melhor para a tua vida. Coloca a mão no teu coração, ó Deus. Ajuda os teus filhos a ficarem firmes na tempestade. Ajuda os teus filhos a superar a tempestade. Ajuda os teus filhos a serem mais do que vencedores na tempestade. Ajuda os teus filhos a resolver as coisas da vida deles. Não deixe eles olharem para trás, mas que eles venham, Senhor, com